Olá, meus prezados, estamos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa meditação sobre o capítulo 18 de 1 Reis. Nós estamos falando sobre chuvas de avivamento e nós falamos sobre a oração de Elias pedindo chuva e veio chuva sobre a terra e a necessidade da igreja receber chuvas. Para que haja chuvas de avivamento, nós falamos também que é necessário fazermos confrontos sobre posicionamentos errados. Terceiro lugar, nós falamos que é necessário levantar um altar ao Senhor para que venha chuvas de avivamento. E agora, em quarto lugar, nós vamos meditar sobre clamar para que haja confirmação de Deus. Sim, prezados, não adianta fazer tudo, não adianta pregarmos a palavra, não adianta ministrarmos e não houver uma operação de Deus, não houver resposta das nossas orações. É muito importante, meus prezados, que nós oremos, que nós preguemos, que nós façamos a obra de Deus, mas o mais importante ainda é que Deus venha confirmar a nossa oração através da operação do seu Espírito Santo. Então veja, Elias preparou o altar que estava em ruínas, levantou ali usando 12 pedras. Depois ele colocou sobre aquele altar, ele colocou lenha. Depois sobre a lenha ele colocou a oferta, para o holocausto. E depois ainda ele jogou 12 cântaros de água que encheu uma vala que ele fez em volta daquele altar. O altar estava pronto, tudo estava pronto. E agora Elias clama ao Senhor. Ele se achega diante de Deus. Ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, Senhor, e que pela tua palavra, pela tua direção, eu tenho feito todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor e que tu fizestes esse povo retroceder para ti. Então, quando Elias terminou de clamar, terminou de orar, o que aconteceu? Veio fogo do céu, meus prezados, e incendiou e queimou o holocausto, o sacrifício que estava ali, se tornando em holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou a poeira e fez evaporar toda a água que estava ali, e aquilo subiu como uma tocha, fogo, fumaça, vapor, subiu. Quando o povo viu aquilo acontecer, eles jogaram-se com o joelho em terra e clamaram e disseram: só o Senhor é Deus. Prezados, não precisou muito tempo. Os profetas de Baal clamaram horas e horas e horas. Não houve resposta, mas agora precisava uma resposta. Precisava uma confirmação que era Deus quem estava no comando da vida de Elias. Precisava uma confirmação que tudo aquilo que Elias havia feito foi sob a direção de Deus, foi pela orientação do Senhor. E a confirmação, meus prezados, é o fogo descendo dos céus, para que o povo, para que os profetas de Baal, para que os israelitas indecisos, aqueles que estavam em cima do muro, soubessem que Elias estava sendo movido por Deus. Deus respondeu, Deus confirmou aquilo que Elias havia feito.
Nós precisamos cada dia buscar ao Senhor, fazer a obra de Deus, pregar a sua palavra, mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, venha confirmar o nosso trabalho, venha confirmar aquilo que nós estamos fazendo em teu nome, Senhor. É por isso, meus irmãos, por isso, meus prezados, que nós precisamos estar sob a direção de Deus. Nós não temos que estar fazendo as coisas da maneira que nós queremos. A obra de Deus não pode sair da nossa cabeça. A obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer, tem que sair da direção de Deus. Tudo o que Elias fez foi sob a orientação de Deus. Então nós podemos fazer tudo: pregar, ensinar, orar pelas pessoas, mas se não houver confirmação de Deus através de cura, de libertação, Elias disse: Senhor, que seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, que nós possamos pedir dessa forma, nós, obreiros, pastores, Senhor, que seja manifestado hoje para o mundo que tu és Deus na igreja, através de operações de Deus. Se Moisés tivesse chegado lá no Egito, meus prezados, e não tivesse feito nenhum milagre diante de Faraó, se Moisés não tivesse feito tudo aquilo que ele fez no Egito, se o Egito não tivesse sido arruinado pelas profecias e pela palavra que Deus mandou Moisés falar para ele, Faraó não teria entregue o seu povo. Mas Deus confirmou a ida de Moisés no Egito com sinais, com maravilhas, e Faraó não teve uma outra alternativa se não deixar o povo sair. E hoje nós precisamos, acima de tudo, meus prezados, buscar ao Senhor, buscar por chuvas de avivamento. O avivamento vai acontecer, mas nós precisamos buscar essas chuvas de avivamento, pedindo ao Senhor que nos dirija, que nos oriente, que nos fale, que nos revele a sua vontade, para que dentro da revelação de Deus, nós possamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Elias disse: Senhor, que seja manifestado que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Elias estava colocando ali a sua reputação, Elias estava colocando ali a sua vida, Elias estava ali com fé em Deus, e Deus precisava, meus prezados, honrar a fé do profeta Elias e manifestar o seu poder. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que dizem: não precisa fazer milagres, não precisa operação de Deus, nós precisamos crer sem ver. Mas não foi isso que aconteceu no ministério de Jesus, não foi isso que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo. Quando você vai ler a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: irmãos, a minha ida até vós não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi com demonstração de espírito e de poder. Paulo está falando com os Tessalonicenses, ele fala também que a ida dele, que a presença dele ali no meio foi com manifestação do poder de Deus. Então, prezados, nós não podemos nos conformar com uma igreja que prega, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz maravilha, mas nós não vemos as maravilhas acontecendo, meus prezados. Nós precisamos buscar mais ao Senhor. Infelizmente, meus prezados, a igreja hoje não ora quase nada. Os pastores não conclamam a igreja para oração. Os maiores avivamentos foi depois da igreja estar dias e dias em oração. Então, prezados, para que haja chuvas de avivamento, Deus precisa confirmar aquilo que nós estamos fazendo, a confirmação de Deus, a confirmação que Elias estava fazendo tudo aquilo na direção de Deus. Foi o fogo
que veio dos altos céus. Quando Elias subiu ao monte e começou a orar, e que ele orou e pediu que viesse chuva, qual foi o sinal de Deus? Qual foi a confirmação que ele estava orando e estava na direção de Deus? Que veio chuva. Não adianta nós dizermos que Deus cura, não adianta nós dizermos que Deus liberta, não adianta nós dizermos que Deus faz maravilhas e nada acontece. É preciso pedir: Senhor, confirma o nosso trabalho, confirma com o derramamento do Espírito Santo. Jesus andava de aldeia em aldeia, Jesus andava de cidade em cidade pregando a palavra de Deus, e em todos os lugares aonde Jesus ia, havia manifestação do poder de Deus. E ele deu à igreja esse mesmo poder. E por que, meus prezados, não está acontecendo? É porque muitos de nós estamos dizendo: não precisa, Senhor, não precisa mais sinais. Basta nossas pregações vazias. Basta, Senhor, as nossas pregações que nascem aqui no nosso intelecto e não são nunca produtos de oração. Não é o Espírito Santo. Às vezes nós pegamos aquele nosso lá que está todo amarelado e meditamos numa mensagem que nós pregamos há 20 anos atrás da mesma forma. Às vezes nós pegamos o nosso tablet que está 2, 3 mil esboços e nós vamos procurar lá. É muito mais fácil do que nós entrarmos no nosso quarto primeiro, buscar ao Senhor em oração e falar para Deus: Deus, o que eu vou falar é para a igreja hoje. Não é a mesma mensagem que você pregou no passado. A revelação de Deus, ela tem que ser transbordante. Os problemas que uma igreja, que o irmão está vivendo hoje, não é o mesmo que ele viveu no passado. Nós precisamos buscar de Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, ouvia o que Deus tinha para falar, descia e transmitia para o povo. Voltava novamente lá, ouvia o que Deus tinha para falar, chegava e dizia para o povo. Como é maravilhoso quando você ouve um pregador, que você percebe que a palavra dele está fluindo no poder do Espírito Santo. Mas como é difícil quando você ouve um pregador que toda aquela palavra dele é uma coisa, é uma decoreba, é uma coisa que ele já pregou 50 vezes. Ele prega como um coach, ele prega como uma pessoa que faz palestras, ele não prega na unção e na direção do Espírito Santo. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, confirma a nossa palavra, confirma a nossa oração, confirma, Senhor, que nós somos teus servos, aleluia. E a confirmação, meus prezados, é fogo descendo na igreja, chuvas do Espírito Santo, Deus manifestando com poder na igreja. Vamos cada dia buscar mais e mais ao Senhor e sejamos revestidos da sua graça, para que venha sobre a igreja chuvas de avivamento. Deus que abençoe, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.